Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui. Obrigado por essa noite. Obrigado pela nossa vida, Pai. Obrigado por esse dia, pelos livramentos que o Senhor nos deste, pela graça que o Senhor nos concedeu de estarmos em Ti. Ó Jesus, nós te louvamos, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor. Gratos ao Senhor, ó Deus, por esse momento, por esse privilégio, ó Deus, que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada pessoa que está do outro lado, que está ouvindo. Deus, aqueles que vão ouvir depois. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é bom. Pai, toma tua filha Elizabeth, ó Deus, guarda a tua serva, Senhor. Ó Espírito Santo, visita a tua casa. Deus, toma, Pai, esta casa, onde quer que ela esteja agora, que o teu Espírito Santo possa se mover nesse lugar, nesse ambiente a qual o Senhor, aleluia, deu para a sua casa, a sua família, servir e exaltar o teu nome, Deus. Obrigado, Jesus. Deus, pela vida dos pastores, obrigado pela vida dos membros evangelistas, obrigado pela vida dos visitantes. Obrigado, Jesus, pela tua bondade para conosco. Pai, nessa noite nós estamos iniciando brevemente esse culto de ensinamento da tua palavra. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, para que possamos ver e enxergar em Ti, ó Deus. Som. A graça e a paz, boa noite a todos.
Vamos fazer mais uma oração em agradecimento a Deus pela vida, por cada livramento, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele há de fazer. Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela vida, gratos a Ti por cada livramento, gratos a Ti, porque o Senhor é o nosso socorro, bem presente em todo momento, em todas as circunstâncias, Senhor. Habita, Senhor, nessa noite, cuida de cada coração, cuida de cada vida, em nome de Jesus, que cada um, Senhor, venha se prostrar, que cada um, Senhor, venha te honrar, que cada um, Senhor, venha te adorar, Pai, em nome de Jesus. Tu és o escudo, Tu és o libertador, Tu és o restaurador, Tu és o nosso sustento, Tu és o nosso amigo. A verdadeira sabedoria, Senhor, vem de Ti, Senhor, o entendimento vem de Ti. Pai, que cada coração esteja receptivo, pronto a receber aquilo que vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus, vem sobre nós, Senhor, com Teu amor. Vem sobre nós, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado, Senhor, por renovar as nossas forças, obrigado, Senhor, por derramar a Tua restauração, obrigado, Jesus, que a Tua justiça, Senhor, venhamos andar por este caminho, Senhor, que a Tua luz brilhe sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, que a gente venha caminhar, Senhor, cada vez mais por este caminho de instrução, este caminho que é o Senhor, a verdadeira libertação. Tu és vida para cada filho, Pai, em nome de Jesus, que venhamos depender de Ti, Pai. Enche, Senhor, os nossos tanques da Tua alegria. Enche o nosso íntimo da Tua presença mais e mais. Habita, Senhor, sobre as mentes. Habita nessa noite através deste estudo, Pai, em nome de Jesus, trazendo compreensão, que cada um venha compreender aquilo que o Senhor tem a manifestar, aquilo que o Senhor tem a operar por esses dias, Pai, em nome de Jesus, que venhamos evitar os caminhos do mal, em nome de Jesus, que venhamos andar na verdadeira sabedoria que vem de Ti, Senhor. Tu és o resgatador, Tu és o guarda, Tu és o libertador, Pai, em nome de Jesus, que venhamos, Senhor, trilhar por esta verdade, Pai, que venhamos trilhar, Senhor, por Tua verdade, que é vida, Pai, para os nossos ossos, é saúde a Tua palavra para as nossas vidas, é disciplina, Senhor, para tudo que precisamos. Habita, Senhor, com poder, habita com a Tua glória, habita com a Tua unção, em o nome de Jesus. Renova o entendimento, Pai, que haja, Senhor, cada vez mais a Tua paz, ela esteja, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, que o entendimento, o saber esteja sobre as nossas vidas, que não falte, Senhor, o respeito, que não falte, Senhor, a unidade, que não falte, Senhor, a comunhão, que não falte, Senhor, a humildade, a simplicidade, Pai. Te agradecemos, Senhor, te adoramos, Senhor, te bendizemos, Senhor, por todas as coisas, por aqui estarmos, Pai, em o nome de Jesus, sejas adorado. Glórias ao Senhor. Já quero estar convidando o Jean, que estará trazendo uma ministração aos nossos corações, aquilo que o Senhor o orientou, aquilo que o Senhor passou sobre a vida dele. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele vai manifestar e operar nessa noite. Fique ligado, porque grandes coisas vão acontecer. Glória a Deus. Aumenta só um pouquinho ali para mim. A minha voz. Queridos, nessa noite, que bom que você está ouvindo, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Quero compartilhar algo que o Senhor colocou, tá bom? Som. Pode ser?
Pode ser? Som. Gênesis, baixa só um pouquinho. Só um pouquinho. Gênesis, capítulo 11. Gênesis 11. E no mundo todo havia uma só língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali fixaram. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e pinche em vez de argamassa. Claro que essa tradução ela já está mais contemporânea, né, com relação à argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre de alcance aos céus, e assim o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Bom, em Gênesis capítulo 11, nós vemos aqui um fato interessante. Primeiro, que mostra que ele falava uma só língua. Segundo, vai nos dizer o tipo de material que foi utilizado para construir a torre. Nós sabemos que isso fala sobre a Torre de Babel, quando o homem decide se unir, né, e juntos construir algo para tocar seu céu. Mas qual era o propósito disso? O propósito disso está lá no verso 4, disseram assim: depois disseram, vamos construir uma cidade que alcance os céus, e assim o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Veja que eles tinham um propósito de tornar o seu nome famoso. O que é uma pessoa famosa? Um nome famoso é um nome conhecido. Então eles disseram: olha, vamos fazer isso para tornar o nosso nome conhecido. E acontece que a Bíblia vai dizer que o Senhor fez uma reunião. Nessa reunião ele disse: vamos descer e vamos lá, porque esse povo fala uma só língua e eles estão decididos a construir algo. E o interessante é que ele vai revelar um dos segredos aqui, no verso 6, né? Eles falam, o próprio Deus está dizendo, né? O povo fala uma só língua e começaram a construir. Isso, em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus estava dizendo: olha, quando as pessoas falam uma só língua, nada, né? Quando você, a sua esposa, quando você, dentro da empresa, existe uma só visão. Ele está dizendo: isso, se todos tiverem uma única visão, nada e ninguém poderá impedir aquilo que eles desejaram fazer. Então o próprio Deus desceu dos céus, né? Aqui nós vemos que existe uma descida da Trindade, e eles desceram, e a primeira coisa que fizeram foi confundir as línguas. Então, de Gênesis 11 até Atos, havia uma confusão de línguas, e não havia uma unidade de línguas. Mas esse é um grande poder que Jesus restabeleceu ao mundo, trazendo a todas as pessoas um idioma que é uma única língua, né? É a língua dos céus. Esse é o idioma dos céus. Por quê? Porque quando todos falam uma só língua, nada nem ninguém pode os deter. Então, por isso que o Senhor Jesus vai dizer para o seu discípulo ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Qual era esse poder? Esse poder era sinalizado por uma língua. E essa língua, quando todos falam uma única língua, ele está dizendo: olha, nada, a partir de agora, nada e ninguém poderá impedir o que eles estão planejando fazer. Por isso que houve esta confusão de línguas. Muitos estudiosos, eles acreditam
eu quero pegar um pouco aqui sobre Moisés, tá? Antes de falar de Moisés, eu preciso aqui falar também sobre Abraão. Em Gênesis 28, Gênesis capítulo 28, verso 10. Eu vou abrir aqui, Gênesis 28, 10. Gênesis capítulo 28, verso 10, que diz assim: Jacó partiu para Betseba e foi para Harã, e chegando em determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol havia sido posto. Tomando uma das pedras ali, ele usou como travesseiro e deitou-se. Teve um sonho, no qual viu uma escada apoiando na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Sabe o que é interessante? Quando Deus falou para Abraão sair da sua terra, quando Deus falou para Abraão sair da sua terra, lá em Gênesis capítulo 11, onde a gente estava lendo, no verso 32, diz bem assim, ó: E Terá, o pai de Abraão, viveu 205 anos e morreu em Harã. Mas se você ler um pouquinho antes, você vai ver que o pai de Abraão, Terá, ele tinha um plano. Qual era o plano deles? Era ir para Canaã. O pai de Abraão, ele sai e ele tem um plano, sair da sua terra e ir para Canaã. Porém, ele decidiu no meio do caminho parar. E onde que ele decidiu parar? Em Harã. E nesse lugar, Harã, é próximo de Nínive. Esse lugar é o meio do caminho. Ele tinha um plano de ir até Canaã, mas ele para nesse meio do caminho. Desse meio do caminho, Abraão fica com seu pai, né? Então os dois estão ali parados no meio do caminho. E esse lugar chamado Harã, também é o mesmo lugar que Abraão manda, segundo alguns estudiosos, Abraão ele manda o seu servo ir buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Então veja, a esposa, ou seja, a figura da mulher na igreja, né, a figura da mulher na Bíblia representa a igreja. E onde que Abraão ele manda buscar a esposa de Isaque? Ele manda ir em Harã, porque nesse lugar era o meio do caminho onde o seu pai tinha parado, e era próximo de Nínive também. Então quando eu lembro de Nínive, eu lembro de um lugar de engano, onde as pessoas não sabiam a mão direita da mão esquerda. Então um lugar de completamente destruição e desolação pelo pecado que havia naquela época. E quando Deus envia o profeta, então existia, se a gente pegar Abraão que manda o seu servo buscar uma esposa, que é Rebeca, lá em Harã. E se a gente pegar aqui, próximo de Harã também está Nínive. Então, o que quer dizer esse conjunto dessa história? Está dizendo que existe uma esposa, essa esposa, ela para no meio do caminho, e ela vai perto de uma fonte, porque ali onde está Nínive, uma fonte de engano. Então ela para no meio do caminho por causa de um engano. E assim também foi o pai de Abraão. Ele para no meio do caminho por um engano no seu coração. Mas ele morre naquele lugar, e Deus, quando ele morre, Deus diz para o próprio Abraão: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então existe uma continuação dessa jornada. Deus dá continuidade a uma jornada que o pai, que ia para Canaã, e Canaã é a terra da promessa. Se a gente pegar lá, quando eu falei de Moisés, a gente vai entender que Canaã era a terra da promessa. Então o pai estava indo para o lugar certo, mas no meio do caminho ele para e decidiu ficar repousado naquele lugar. Quantas das vezes Deus nos dá uma localização, nos dá uma direção, mas no meio do ano, no meio do caminho, nós resolvemos parar, porque encontramos um lugar bom. E precisamos entender que as coisas boas é aquelas que nos afastam das melhores. Então quando o pai de Abraão decide ficar em Harã, era um lugar bom, mas os lugares bons são aqueles lugares que nos afastam dos melhores.
E o processo de Deus é que a gente não possa parar em coisas boas. Deus, Ele te abençoou com coisas boas para que você não fique preso a elas, sabe? Mas que você continue seguindo em direção do foco. E o foco é Cristo. Então eu vejo que Harã é um local de engano, né? Porque ele representa uma esposa que foi buscada nesse lugar. E quem é Isaac? Isaac é a promessa. Então veja que aquilo tudo que aconteceu naquele contexto, ele estava falando sobre a igreja. Sobre a igreja, irmãos. E uma das coisas que nós comentamos, que seria um tema abordado hoje, é sobre a fama. Um dos maiores, talvez, problemas que nós temos enfrentado é saber lidar com isso. Porque não há nenhum pecado, não há nenhum problema na fama. O problema é quando nós não sabemos qual é o propósito que Deus quer através dessa fama. Veja que aquele povo em Gênesis 11, eles estavam construindo uma torre para se tornar o teu nome famoso. Então nós precisamos entender, tudo que nós construímos para tornar o nosso nome famoso, Deus irá destruir. Porque tudo que você constrói não é para te fazer famoso, mas é para fazer conhecido o nome daquele que te chamou. Por isso que, veja, que em Gênesis 11 nós temos um povo que tenta construir uma torre para tornar o seu nome famoso. E quando você vai em Gênesis 12, agora eu queria que você abrisse a Bíblia, em Gênesis capítulo 12, olha o que Deus faz. Gênesis capítulo 12. Olha como Deus faz. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, como nós tínhamos falado aqui, para uma terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação, abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, em algumas versões, vai dizer bem assim: e tornarei o teu nome famoso. Aqui nessa versão está dizendo, e abençoarei e engrandecerei o teu nome. Na NVI, eu estou lendo a ACF, ou seja, atualizada e corrigida, né? João Ferreira de Almeida. Agora eu vou pegar na versão a NVI, que ele vai dizer bem assim. NVI. E tornarei o teu nome famoso. Sabe o que é interessante aqui em Gênesis 11? O povo queria ter o nome famoso, mas Deus está dizendo a Abraão: Abraão, eu vou te tornar conhecido na terra. Hoje, nós conhecemos a história de Abraão e realmente Deus tornou o nome de Abraão conhecido. Mas para quê? Para que Abraão fosse famoso e com a fama de Abraão ele conseguisse muitas coisas? Não. Deus está dizendo: eu vou te tornar conhecido para que você traga à terra o meu nome. Para que você torne a terra conhecido o meu nome. Então, qual o propósito de Deus em não se tornar famoso? Que, quando você lembra de famoso, alguém famoso, você lembra do quê? De um astro. O que é um astro? Uma estrela. Tá? Quando você lembra de José do Egito, você vai ver que José tem um sonho. Nesse sonho ele vê o pai como o sol, vê a mãe como a lua e ele como uma estrela. Então Deus estava dizendo: olha, eu vou te tornar famoso nessa terra. Os reis dessa terra vão conhecer, mas na verdade quando eles chegarem até você, eles vão conhecer a mim. Eles vão conhecer que existe um Deus que revela coisas que ainda não aconteceu. Eles vão conhecer que existe um Deus que guarda os seus filhos, mesmo diante da fome. Eles vão conhecer que existe um Deus que restaura feridas internas. Porque através da sua vida, através do teu testemunho, Deus quer tornar o nome dele conhecido através da tua vida. Por isso que Deus te faz famoso. Deus te faz conhecido
Para quê? Para que o nome dele seja conhecido através da sua vida. E muitas das vezes nós não entendemos e queremos pegar, assim como na Torre de Babel, né? Queremos pegar o nosso nome e pegar essa fama para nós. E por isso que eu disse que, na verdade, o propósito de Deus, quando Ele torna alguém famoso, é matar ele. É como a aliança de sal que Deus fez com Davi, né? Porque nós somos o sal, nós somos a luz, mas se o próprio Deus é a fonte de água viva, quando você pega sal e coloca na água, o que acontece com o sal? O sal vai sumir, mas a água vai aparecer. E mesmo assim, você olha para o copo, você não consegue mais enxergar o sal. Mas se você beber a água, você vai ver que aquela água está salgada. Então o que Deus quer é usar a nossa vida para que as pessoas experimentem Ele. Experimente dele em nós, através de nós. Sim, o que Deus quer é usar a nossa casa, a nossa família como referência. Porque foi esse o plano de Deus para o mundo, usar Israel como modelo para todas as nações. Usar Israel, a tribo, as tribos, elas foram levantadas com esse propósito, de direcionar e apontar a quem? A Cristo. Mas elas são como um modelo de uma nação, um modelo de família, um modelo de conceito sobre os céus. E que nós precisamos aprender sobre isso. Então eu queria falar algumas coisas que eu vejo que muitas pessoas têm reclamado nesses dias. Por exemplo, assim, mas o mundo está uma bagunça, as pessoas já não respeitam mais, as pessoas não querem mais saber mais de Deus. E, na verdade, lembrando que o mundo é terra, nós somos feitos do pó, nós somos feitos do pó da terra. Então, se a terra perdeu o valor, é porque você, eu, deixamos de plantar. Porque a terra só tem valor quando nós começamos a plantar, porque é o fruto da terra que dá valor a ela. Então nós precisamos voltar a produzir na terra. Não adianta a gente reclamar que a terra não tem valor. O que nós precisamos fazer é produzir valor à terra. E como eu consigo fazer isso? Através do nome de Cristo em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é aquilo que o mundo precisa, ou seja, a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera por isso. Sabe, a gente não precisa ficar esperando. Você não precisa ficar esperando as coisas acontecer. Jesus ensina sobre como fazer uma obra. E como é que eu faço uma obra? Ele primeiro vai dizer o seguinte: olha, você precisa fazer as contas, né? Você precisa calcular quanto que você vai gastar, como que vai ser essa obra. Então essa obra tem a ver com a minha vida, essa obra tem a ver com a sua vida. E muitas das vezes você tem um projeto, mas você nem senta para calcular, para começar a esboçar alguma coisa. Porque quando você sentar para fazer os cálculos, sabe o que Jesus estava ensinando? Nesse momento você já está cometendo em si, dentro de si, uma reação. Qual é a reação? Eu vou começar a produzir algo. E para isso eu preciso parar, sentar e fazer os cálculos. Só que esses cálculos, muitas das vezes, é os mesmos cálculos que nos dá esperança. Também é os cálculos que, para alguns, é o que dá tristeza. Porque quando ele faz os cálculos, ele vê: nossa, não vou conseguir, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho condição, eu não tenho pessoas para fazer isso. E aí é onde nós nos perdemos nessa fama. Porque sentar para fazer os cálculos não tinha a ver em tornar o teu nome famoso, para que você construísse algo grande e tornasse o teu nome famoso. Sentar para fazer os cálculos. Deus estava dizendo: olha, você faz os cálculos, e o que você não conseguir, pode colocar na minha conta, até porque essa construção não tem a ver com você, mas tem a ver com Ele. Então tudo que nós construímos tem a ver com Ele. Por isso, quando Ele diz sente para fazer os cálculos, Ele está dizendo: olha, o que você, nos seus cálculos, o que você não conseguir dar conta de pagar, pode pôr na minha conta. Então nós precisamos entender isso. Ou seja, Deus te chamou para fazer, e Ele não está dizendo bem assim: olha, faça os cálculos e
e simplesmente coloque tudo para a sua conta, que eu sei que não vai fechar a conta. Porque a ideia de Deus não é simplesmente tornar o teu nome famoso com a construção que você executou, mas é tornar famoso para que o nome dele seja conhecido. Quando as pessoas olhar para a tua vida, o que elas lembram? Elas lembram do prédio que você construiu, ou elas lembram do legado? Elas lembram de algo que Deus colocou dentro de você e dizer bem assim: nossa, eu quero ser como essa pessoa. Não é o tanto de dinheiro que ela tem, mas é o que ela está vivendo. Porque o dinheiro vai embora, o dinheiro passa, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós precisamos entender sobre isso. Deus está construindo algo novo nesses dias. Deus está fazendo algo novo nesses dias. E tudo que Deus faz, irmãos, presta atenção, tudo que você constrói, Deus te chamou para construir algo no local. E tudo que Deus te chamou para fazer local, ou seja, tudo que Deus te chamou para fazer no seu bairro, você é um missionário. E o missionário que começa, a sua missão começa em casa. A sua missão começa a trazer Jesus, trazer o nome de Jesus, tornar conhecido o nome de Jesus, onde você corta o cabelo, onde você compra o pão, onde você trabalha, onde você estuda. Essa é a torre que Deus te chamou para construir. Dentro da onde? Dentro da rocha, firmado na rocha que é Cristo. Agora, tudo que nós construímos local é para tornar o nome de Deus conhecido de forma global. Tudo que nós construímos local é para tornar o nome de Deus conhecido de forma global. Não é simplesmente para tornar o nome de Deus conhecido localmente. Você começa local, mas o nome dele, através da sua vida, será conhecido de forma global. Por isso que ele disse aos discípulos, até os confins da terra. Essa é a missão que Deus nos chamou. Essa é a missão que Deus nos chamou. Agora, eu queria compartilhar outra coisa aqui. Deus, ele faz um ajuntamento. E nesse ajuntamento, quando ele diz para Abraão: sai da tua terra e do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, abençoarei e tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Sabe, quando Deus está indicando para Abraão, ele está dizendo: eu vou tornar o teu nome famoso. E como eu sei que, com a fama que Deus está colocando sobre nós, como eu sei que eu estou construindo e deixando o nome de Deus famoso, como eu sei disso? Eu coloquei aqui algumas coisas. Quando as pessoas querem conhecer a Deus por causa da sua vida. Quando que eu sei que o que eu estou construindo está deixando o nome de Deus famoso? Quando as pessoas quiserem conhecer a Deus por causa da sua vida. Então isso que você está construindo está tornando o nome de Deus famoso. E não é simplesmente em tornar você famoso. Agora vamos ver isso na Bíblia. É João capítulo 12. João 12, verso 9 ao 11. Que diz assim: enquanto isso, esse foi um plano, que foi executado para tirar a vida do Lázaro. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus. Você vê que as pessoas foram ali não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos. Sabe, a minha vida, a minha nova vida, não estou falando, a Lázaro ele tem 2 períodos na sua vida. Ele tem a vida antes e depois da ressurreição. Então as pessoas quiseram conhecer a Jesus, não simplesmente porque Jesus estava na casa, mas porque Lázaro também estava na casa. Eles queriam conhecer essa nova vida que Lázaro recebeu. Então a nova vida que Cristo nos dá torna o nome do Senhor conhecido, desperta nas pessoas. Não adianta, a minha vida velha, ou seja, o novo homem é quem vai despertar isso. Por isso que nós precisamos viver a vida de Deus. Por isso que a fama do Senhor é aquela que nos mata para nos dar uma vida nova. Mas a fama do homem é aquela que deixa a gente vivo.
para morrer sozinho. Quantas pessoas famosas que é conhecido em vários lugares do mundo e andam em depressão, porque apesar de estar no meio da multidão, ela se sente só. Agora veja, as pessoas foram lá para quê? Para conhecer a Lázaro. Nós estamos lendo em João capítulo 12, verso 9, e diz assim: assim os chefes dos sacerdotes fizeram um plano para matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos se afastaram dos judeus, crendo em Jesus. Muitas pessoas, por causa de Lázaro ressuscitado, muitas pessoas se afastaram dos judeus e creram em Jesus. Veja que a fama do novo Lázaro começou a fazer algo diferente naquela região. Então esta fama que Deus quer sobre nós é para que outras pessoas possam conhecer que algo diferente está acontecendo na sua casa. Ela pode até conhecer você quando na escola, como que você era no passado, as coisas que você praticava no passado, mas quando ela olhar para a tua vida, ela vai dizer: nossa, eu quero esse Jesus, esse Deus a qual ele serve, porque eu contemplei ele quando ele estava morto, mas agora ele está vivo. Sabe, esse viver é mostrar na ressurreição. Veja que tentaram inclusive matar a Lázaro. Foi aí que tentaram matar a Lázaro, porque o que Jesus tinha feito na vida de Lázaro estava afastando as pessoas dos judeus e fazendo com que elas crescem em Jesus. Uma das coisas interessantes nesse versículo: quando eu estou famoso, muitos irão tentar me matar, porque a minha nova vida vai se tornar uma ameaça. Quando Cristo nos torna famoso, ou seja, quando Cristo nos torna conhecido, é para que o nome dele seja conhecido. E quando o nome dele começa a ser conhecido, nós passamos a ser uma ameaça. Por isso que Lázaro, naquele momento, ele tinha acabado de ressuscitar, mas as pessoas já estavam fazendo um plano para tirar a vida dele. E quando você nasce em Cristo Jesus, é assim, quando Deus tornou o nome do rei Davi conhecido, famoso, né? Aí naquele momento, Saul já procura tirar a vida de Davi. Então veja, até então, quando Davi estava no campo, ninguém estava nem aí para a vida de Davi. Quando você está lá trabalhando, quietinho, Deus ainda não expôs, ninguém está nem aí, ninguém nem comenta nada, ninguém fala nada. Mas a hora que Deus pega isso, você pega a vida de Jesus, até os 30 anos, ele morava numa casa, andava em uma rua, era uma pessoa simples, comum, como homem, ao ponto de que os seus vizinhos não sabiam, não reconheciam que quem era vizinho dele era o próprio Deus. Imagine você ser vizinho de Deus, estar com ele 30 anos, ouvir, dar bom dia e tudo, e não saber que naquela casa, quem estava ali era o próprio Deus. Por quê? Porque Deus ainda não tinha tornado o nome do seu filho publicamente conhecido. Isso vai acontecer no Jordão. E o Jordão fala sobre da morte, a passagem da morte para a vida. Por isso que para nós viver esse ambiente a qual Deus cria, de tornar o nome dele conhecido, se a gente criar um ambiente, Deus vai destruir, porque esse ambiente que eu estou criando é para tornar o meu nome conhecido. Mas quando eu entro no ambiente que Deus cria, que é um ambiente onde eu tenho que morrer, e ele é Cristo, como diz o apóstolo Paulo, né? Não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Então a partir de hoje, as minhas ações não revelam quem eu simplesmente sou, mas quem está em mim. Revela a glória de Deus, revela o próprio Deus. É isso. Esse é o plano de Deus, desde o início. Sabe, Jesus é a promessa para Maria, mas Cristo é a promessa para o mundo. Então veja que dentro de Maria
havia uma promessa para Maria, mas também dentro de Jesus, que estava dentro de Maria, havia uma promessa para o mundo. Então Deus tem uma promessa para a sua casa, Deus tem uma promessa para a sua família, Deus tem uma promessa que é exclusiva para a sua vida. Só que dentro dessa promessa, que é você, Deus tem uma promessa para o mundo. Através da sua vida, Deus tem uma promessa para o mundo, que é tornar o nome dele conhecido, através do seu nome. Como isso? É o que nós estamos entrando e falando aqui nesses dias, né? Veja, eu queria ler um último versículo, que é João capítulo 1, último capítulo, né? João capítulo 1, verso 45, diz assim: Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse Filipe: venha e veja. Sabe, Natanael aqui, ele ouviu uma mensagem dizendo bem assim: olha, nós achamos aquele que Moisés escreveu na lei e os profetas. Mas Natanael não acreditou e ele disse bem assim: olha, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse Natanael: de onde me conheces? E Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. E Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse: por que você disse, vi-te debaixo da figueira e creste? Coisas maiores do que essas vocês verão. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe o que Jesus está falando? Como nós comecemos falando ali em Gênesis 11, sobre aquela região de Arã, onde Abraão fica com seu pai, onde Jacó, depois que sai da casa do seu pai, ele agora vai em direção a Labão, só que no meio do caminho ele também para em Arã, e lá ele tira um cochilo, coloca uma pedra, e nesse lugar Deus se manifesta, a ele. E o interessante disso é que ele tem essa visão, ele visualizou uma escada e anjos subindo e descendo. Esse lugar, essa visão que Jesus vai falar a Natanael, Jacó, ele vê isso. Por quê? Porque ele vê isso antes de Deus mudar o seu nome. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Agora, sabe o que é interessante sobre isso? É que fala que a palavra, ela foi para Jacó e caiu em Israel. É como se Deus lançasse a palavra para Jacó, mas ela cai em Israel. Isso o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Existe um lugar onde a fama não pode nos matar, mas também existe um lugar onde a fama te mata. Veja aqui em Gênesis 11, a construção daquela torre foi o próprio Deus que estabeleceu a destruição, porque o propósito original daquelas pessoas era tornar o seu nome famoso. Mas em Gênesis 12, um capítulo depois, Deus, ele fala com Abraão, dizendo: eu vou tornar o teu nome famoso, eu vou tornar o teu nome conhecido. Então nós precisamos entender, irmãos, que Deus tem guardado muitas pessoas nesses dias, com conhecimento, com sabedoria, com palavras. Deus tem instruído
com ideias, com planos, com coisas extraordinárias. E você sabe que nos próximos dias ou nos próximos anos, Deus fará o teu nome conhecido. Mas lembre-se, não é por causa de você, é por causa dele. Então, que Deus abençoe, que você possa continuar orando, que você possa continuar buscando. Lembrando que toda pessoa famosa, ela automaticamente, irmãos, ela começa a ter lucro. O que é o lucro? O apóstolo Paulo vai nos ensinar o que é o lucro. Olha o que ele vai dizendo. Antes disso, ele vai dizer que em 2 Coríntios, eu queria deixar essa palavra aqui, para a gente terminar. 2 Coríntios 2,17 diz assim: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Então lembre-se, a palavra que Deus está construindo em nós, ela não é para trazer um lucro para si mesmo. Porque o apóstolo Paulo vai nos ensinar o que é o lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então nós precisamos ter cuidado, porque a fama, ela também traz lucros. Exemplo, né, uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa, o que ela mostra nas redes sociais, pode ser qualquer coisa, vai vender. Vai vender. Se uma pessoa é conhecida e ela tem autoridade naquilo que fala, ela tem engajamento naquilo que ela está apresentando, o que ela apresentar lá, ela vai vender. Agora, o interessante aqui é que Paulo define como é o seu lucro. Ele vai dizer bem assim, olha, que o viver, Filipenses capítulo 1, verso 21, ele está dizendo, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, sabe o que Paulo está nos ensinando? A fama, ele está dizendo, é morrer para si e viver para Cristo. É para isso que ele tornou o teu nome conhecido. É para isso que ele tornou você conhecido. Para quê? Não é para que você agora acesse simplesmente lugares onde você não acessava e agora você vai dizer bem assim, pronto, né? Dá meu nome aí que você vai ter acesso. Não, lembrando sempre, eu só estou nesse lugar porque o nome dele me trouxe até aqui. E porque o nome dele vai continuar sendo glorificado através da minha vida. Se eu estou vivo, é para a glória e para reconhecimento e conhecimento do nome dele. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nós vamos encerrando por aqui. Se essa palavra tem falado ao seu coração, compartilhe, comente, deixe alguma mensagem aí para que a gente possa entender se de alguma maneira você tem sido abençoado através dessa palavra. Também compartilhe, envie isso para alguém e que o nome do Senhor seja glorificado. Nós não estamos aqui para trazer o nosso nome conhecido, porque isso Deus faz no tempo certo e na hora certa. O que nós estamos aqui é para fazer o nome dele conhecido. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar. Pai, nós te damos graça e nós te louvamos por esse dia. Obrigado, ó Deus, por essa noite. Obrigado por essas pessoas. Pai, eu clamo por cura, que o Senhor entre com cura em cada lar, em cada família. Deus, ajuda, Pai, essa pessoa a administrar, ó Deus, tudo isso que ela tem vivido. Essa fama, Deus, que o Senhor tem tornado o nome dela conhecido em alguns lugares. Sabe, Deus, que ela possa entender que isso não tem a ver com ele. Que ele não possa construir uma torre para si, mas torre forte é o nome do Senhor. Não é a torre que eu construo, mas torre forte é o teu nome, Senhor. Então nós te louvamos para que o teu nome seja conhecido nas escolas, nos trabalhos, nos estados, no bairro e nessa nação, em todos os cantos deste mundo, através da nossa casa, da nossa família e da nossa vida, em Ti, Jesus. Em Ti, Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por essa noite. Cura, Pai, entra com salvação. Essa pessoa que está afastada, essa pessoa que está, ó Deus, sem uma direção, que o Senhor, que o Teu Espírito possa direcionar ela e trazer para a Tua casa. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus. Nós vamos encerrando.
sábado. Já desejo aqui um Feliz Natal, né, para todos, para todo mundo. Que Deus te abençoe com consciência. Prepare uma mesa e com todos os cuidados que nós devemos ter nesse período, né, com consciência, com cuidado, mas não deixe de celebrar a vida de Cristo. Eu sei que nós estamos num período onde que se fala muito em morte, mas eu queria que você trouxesse à mesa a vida. Traga à mesa o pão da presença. E o pão da presença, né? O pão da propiciação, o pão aquele a qual Davi comeu. A palavra propiciação significa presença. E a presença nós sabemos que é de Cristo. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, sabe, toda reunião famosa é a reunião dele. Então não é a nossa reunião, é a reunião dele. É reunião para ele, é reunião no nome dele, ele se faz presente. Se for uma reunião em meu nome, não faz diferença nenhuma. Mas quando é reunião em nome dele, ele se faz presente. Que Deus abençoe. Faça isso. Deus abençoe a todos.